Olá, meus amigos da Aulática, sejam bem-vindos para mais um módulo do nosso curso de revisão. Vamos tratar agora do tema resistência elétrica e primeira lei de Ohm. Bom, nós temos aqui um condutor metálico ligado a uma bateria. Essa bateria, ela fornece uma diferença de potencial U. E a gente sabe que essa diferença de potencial, ela provoca esse movimento ordenado de elétrons, que é chamado de corrente elétrica, tudo bem? Não esqueça que o sentido da corrente elétrica é sempre do polo positivo para o polo negativo da bateria, beleza? Agora, a gente está interessado em estudar como é que é a vida desse elétron no interior desse condutor. Para você entender essa ideia, imagina que você tem o condutor, ele pode ser comparado com um cano de água, tá? Imagina então, pessoal, que eu tenho um cano de água muito fino, tá? E essa corrente elétrica que vai atravessar o fio é como se fosse uma quantidade de água que vai tentar atravessar esse cano. Então, se eu tenho um cano muito fininho, pessoal, o que acontece? Esse fluxo de água vai sentir uma dificuldade ao passar, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, um condutor maior, o que vai acontecer, pessoal? Essa corrente elétrica, ou melhor, esse fluxo de água, ele vai sentir uma menor dificuldade. Então, assim também é o que acontece com esses elétrons aqui dentro. Tá? E para você visualizar melhor essa ideia, imagina só. Então, esse condutor, se eu pegar um pedacinho dele, pessoal, e ampliar, eu vou enxergar os átomos dele, que são essas bolinhas em azul, são os átomos que formam o condutor. E aqui, pessoal, em verde, no caso, a corrente elétrica passando. Quando essa corrente elétrica passa pelo interior do condutor, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai provocar um aumento da agitação molecular. E esse aumento de agitação molecular eu vou traduzir como temperatura. Então, pessoal, o que acontece aqui? Quando esse elétron ele atravessa o interior do condutor, provoca o quê? Um aquecimento dele. E esse efeito na física é conhecido como efeito Joule. Tá certo, pessoal? Muito bem. Agora, não esqueça também, gente, que a unidade da resistência elétrica dentro do sistema internacional é o Ohm, representado pela letra grega ômega. Beleza, gente? Ok. Agora, vamos passar a falar sobre o resistor, né? O que seria um resistor, pessoal? O resistor, ele é um dispositivo, ele é um componente cuja função principal é transformar energia elétrica em calor. Pessoal, quando eu falo de transformação de elétrica em calor, é o que está acontecendo aqui no interior desse condutor. Lembra que eu falei para você que quando o elétron atravessa essa estrutura, você tem um aumento da agitação molecular e, consequentemente, um aquecimento. Então, pessoal, não esquece que esse elétron que vem da bateria, ele recebeu dela energia elétrica. E no interior desse condutor está acontecendo o quê, pessoal? Uma conversão dessa energia elétrica em calor, tá? É assim que o resistor funciona. Tudo bem, pessoal? Bom, e esse resistor aqui, como ele é um dispositivo, tá? Ele é uma pecinha, ele tem um símbolo próprio. Então, no circuito elétrico, você reconhece que você está diante de um resistor quando você se depara com esse símbolo aqui, esse aqui ou esse, tá? Então, aqui, R seria a resistência desse resistor. Agora, vamos passar para a primeira lei de Ohm, que é um assunto muito importante, é o beabá aí da eletrodinâmica, né? É com ele que a gente vai, por exemplo, tratar os circuitos elétricos, tá bom? Então, veja só, pessoal, eu vou aproveitar esse condutor aqui e vou fazer uma experiência com ele, tá? A experiência é a seguinte, pessoal, eu vou pegar aqui várias baterias, começando por uma bateria de 5 volts, tá? Depois eu vou aumentar essa DDP para 10, para 15 e assim por diante. E fico de olho, pessoal, na corrente elétrica. Faz de conta que eu tenho um medidor de corrente aqui, eu vou medir essa corrente elétrica, né, quando eu vou mudando essa tensão. Então, pessoal, vamos supor que para 5 volts eu consegui de alguma forma medir a corrente elétrica e encontrei 1 ampere. Aí eu venho aqui e anoto na tabela 1 ampere, tá? Agora, vamos supor, pessoal, que eu aumento essa tensão para 10 volts e verifico que a corrente elétrica acaba dobrando. Depois, pessoal, eu triplico essa tensão para 15 volts e percebo que a corrente também triplica. Veja, pessoal, você podia fazer outros valores e perceber também esse comportamento. Agora, o que você está percebendo aqui, gente? Você está percebendo que existe uma proporcionalidade entre os valores de U e de I. Por exemplo, 5 por 1 dá 5, 10 por 2 dá 5 e assim por diante. Então, pessoal, repare que essa taxa dos valores de U dividido pelos valores de I é um valor constante. Quando acontece isso, pessoal, quando um condutor, né, como esse daqui, por exemplo,
Se você, por exemplo, dobra a tensão e verifica que a corrente também dobra, se você triplica a tensão e verifica que a corrente também triplica, sabe o que significa, pessoal? Significa que essa resistência ela é constante. E quando a resistência é constante, esse condutor ele é chamado de ômico, tá? Então, pessoal, a gente acaba traduzindo que essa constante é a resistência, e aí se você multiplicar em cruz esse resultado, você obtém essa relação matemática, também conhecida como primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, tá certo? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou pegar essa primeira lei de Ohm e fazer um tratamento gráfico para ela, tá? E eu chamo isso aqui de curva característica de um condutor ômico, tá? Lembra que condutor ômico é aquele em que U por I é constante, ou seja, a resistência é constante. Beleza? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui, gente, e colocar no gráfico, tá? Por exemplo, para 5 volts nós temos 1 ampere, para 10 volts 2 amperes, para 15 volts 3 amperes, por exemplo, 20 volts 4 amperes, tá? Se você pegar esses pontos aqui e juntar, você percebe que a tendência disso é dar uma reta, e realmente é uma reta que passa aqui pela origem, tá certo, pessoal? Nota que essa reta, ela tem aqui um ângulo alfa. E existe aqui, pessoal, uma relação do ângulo alfa com a resistência. Então, o que é importante pontuar nesse momento, pessoal? Toda vez que você tem um gráfico U por I e é uma reta inclinada, pessoal, o resistor é ômico. Primeira coisa, a resistência é constante. Segundo fato para pontuar, pessoal, esse ângulo alfa ele é importante, tá? O que ele quer dizer para a gente? Repare, pessoal, nós temos aqui, olha, um triângulo, ó, por exemplo, esse triângulo retângulo. Eu vou aplicar a tangente do ângulo alfa aqui, tá? Então, como é que fica, pessoal? Tangente de alfa é cateto oposto pelo cateto adjacente. Nota que o cateto oposto vale 20 volts, eu coloquei aqui para você, ó, né? 20 volts representa o valor do U, né, da tensão. E o cateto adjacente aqui, pessoal, mede 4 amperes. É o valor de I, que é 4 amperes. Repare, pessoal, que ao dividir 20 volts por 4 amperes, você obtém o valor 5. Gente, não é coincidência esse valor 5 ser justamente o valor dessa constante que aparecia aqui. E esse valor 5 ohms, pessoal, nada mais é do que a resistência elétrica constante desse condutor. Portanto, a gente pode pontuar o seguinte, pessoal, que a tangente do ângulo alfa, ela é numericamente igual à resistência constante desse condutor ômico. Tá certo, pessoal? Essa propriedade é importante para você, tá? Essa aqui é a chamada curva característica de um resistor ômico, tá ok? Pessoal, a gente vai continuar no próximo módulo, vamos trazer depois a segunda lei de Ohm para você. Um grande abraço para você e até mais, pessoal.